Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Pedrinho aí no embarque do Vasco para Minas Gerais, né, Uberlândia, salvo engano, ele falou sobre as acusações do Euriquinho. Disse que o Euriquinho, nas suas acusações, fala mais sobre ele do que fala do próprio Pedrinho, né? E tal, não sei o quê. E aí ele fez um paralelo, né? O Euriquinho acusou ele de não mandar no Vasco. E ele disse, não, eu mando no Vasco. Tem os advogados, tem os administradores, tem os contadores, tem o pessoal que serve café. Brincadeiras à parte, né? Ele quis dizer cada um na sua área. Eu sou o chefe maior e aí eu decido, eu resolvo, a última palavra é minha, ponto. Mas aí, no desenrolar da fala dele, ele começa a dizer alguma coisa do Eurico Miranda, né? Não vou fazer o que já fizeram outros diretores, outros presidentes, né? Pedrinho hoje é o presidente do CRVG e controla a Vasco SAF. O Vasco não é mais um clube de futebol, é uma empresa de futebol, que neste momento, apesar de a SAF ser a sócia majoritária, o juiz de primeira instância, e ainda vai ser analisado isso no Tribunal de Justiça, pelo agravo de instrumento interposto pela 777, tirou esta do poder e o Pedrinho hoje controla a SAF e é o presidente do Vasco. E aí o Pedrinho, né, corroborou. Eu não vou fazer o que outros presidentes fizeram, inclusive pagando cheque sem fundo do jogador, né? Ele quis dizer claramente do Eurico Miranda. O Eurico Miranda é acusado, apontado por um jogador de ter recebido cheque sem fundo. Eu vi esse vídeo, né? Agora eu não lembro se é o Juninho Paulista ou se outro jogador. Eu acho que é o Juninho Paulista, né? E ele fala uma coisa até meio escrota de se escutar, né? Ele falou o seguinte, olha, eu recebi o cheque do Eurico Miranda, fui descontar e voltou sem fundos e eu fui ao Eurico. E ele, olha, o Eurico respondendo para ele, né? Isso não é mais problema meu, te pagar eu te paguei. Acho que é de profundo mau gosto caso o Eurico tenha feito isso, porque não houve pagamento, né? E também, se não for verdade do jogador, também profundo mau gosto. Acho que não seria esse nível aí de resposta. Mas existe sim essa alegação / acusação, salvo engano, do Juninho Paulista, dizendo que o Eurico passou cheque sem fundo para ele, né? Bom, e falou uma coisa engraçada também, né? O Pedrinho fala muitas coisas que o leigo não consegue verificar, né? Por exemplo, lá atrás, quando o Pedrinho assumiu a SAF, ele disse, e depois a recuperação judicial, ele disse que eu, Pedrinho, coloquei meus bens particulares, me coloquei podendo responder processo criminal, blá blá blá, a lei da SAF diz isso. Então lá atrás o Pedrinho cria algumas coisas da cabeça dele, dizendo que ele se colocou naquela situação, ele quis se colocar, ele deu garantias, ele responderá, está na lei. O administrador responde, né? Então não fez isso e agora ele está dizendo uma coisa que não fala toda a verdade. Hoje em dia não há mais a possibilidade de o Vasco fazer dívidas sem que venha a quebrar o Vasco, sem que não venha a quebrar o Vasco. Hoje o Vasco não é uma associação, o Vasco é uma empresa, e sendo uma empresa, pode falir. É isso que tem que ser dito. E ele está numa recuperação judicial, não pode agir de maneira errada. Então, quando você está à frente de uma empresa, você chega para o juiz e fala, bate lá, excelência, eu quero recuperação judicial, você tem que começar a gastar
mostrar seus gastos, agir de forma financeiramente comprovada, como justa, para que não responda por isso. Então a questão de o Pedrinho dizer que colocou-se para garantir os bens particulares dele, ao Vasco, isso aqui, a lei diz isso. E agora ele não gasta mais dinheiros porque a própria recuperação judicial pode vedar isso, né? Qualquer ato agora de gestão, gastos e tal, tem que passar pelo juiz da recuperação. Qualquer ato de gestão envolvendo dinheiro, né? Alienação, tem que passar pelo juiz. O juiz pode até passar por cima da 777, dizendo que em tal caso específico tal, o Pedrinho poderia alienar isso ou aquilo, mas o juiz tem que chancelar, né? Já que a 77 é a sócia majoritária, inclusive hoje. Mas vamos lá, vamos cometer aqui meu canal é feito para as pessoas pensarem, né? Gastar 9 milhões de reais no Lloyd não é uma gestão temerária? Pedrinho disse que não gasta mais dinheiros como outros presidentes gastaram e não pagaram. Inclusive disse que um presidente passou cheque sem fundo, querendo dizer do Eurico, e salvo engano do Juninho Paulista, né? E aí o que eu quero dizer, é justo o Pedrinho dizer que não gasta mais dinheiros de forma não correta, contratando o Lloyd, por um vídeo desse Lloyd, sem um scout fidedigno? E para fechar aqui, eu estava vendo alguns canais, inclusive inscritos meus, agora, um inscrito meu respondeu, esse é meu terceiro vídeo de hoje, no meu segundo vídeo, salvo engano, ele respondeu lá, o Vasco não pode poupar, o Vasco tem que ir rumo aos 46, depois poupa, só que não é mais 46, olha que engraçado, agora é 49, especialistas estão dizendo que agora 49 pontos é a conta mínima para você não ser ceifado no Brasileirão da Série A e frequentar os infernos, né? As queimações, os locais ruins da Série B, né? Que seria o inferno de um clube. Então que o Vasco não encontre com capeta na Série B, que fique com Deus na Série A e tal, tem que fazer 49. E você começar a poupar aí jogadores na casa do adversário, podendo arrumar um empate lá, um empate aqui e tal. Não esqueçam que ano passado o Vasco só ganhou 4 jogos fora de casa. Então tem que ganhar todos em casa, né? O máximo que puder em casa. Vamos colocar aí, são 20 jogos, são 19 jogos, bota uma conta de 20. 20 vezes 3, 60, né? Tira 3 pontos, daria 57, é isso? Eu acho que é isso. Só que ninguém faz 57 ganhando todos os jogos em casa. Então, o Vasco tem que lutar para fazer o máximo que puder em casa, salvo engano daria 57, sempre aquela conta associativa, né? Ou dissociativa. 19 jogos, bota para 20. 20 vezes 3, 60. Tira 1 para chegar a 19, para voltar para 19, 57. O Vasco não vai chegar a 57 pontos, vai tropeçar em casa, né? Já tropeçou aí contra o Flamengo, e tem mais tropeços aí, né? Então, não são mais 46 pontos, e sim 49 pontos, mais uma pica desse tamanho do Kid Bengala para o Carille segurar e pensar em não poupar jogador, né? Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.